E aí, galera do oitavo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula, e hoje o nosso encontro é sobre filosofia, tá? Então hoje nós teremos dois momentos importantes aqui em nosso encontro, na nossa videoaula. O primeiro momento nós vamos trazer a correção de nossa atividade da nossa última aula, então nós vamos falar um pouquinho sobre todos os acontecimentos, em especial responder algumas perguntas. E agora, no segundo momento, nós vamos falar, dando continuidade, sobre ética na visão de Kant. Espero que você esteja lendo, esteja compreendendo um pouco. Então, Immanuel Kant será agora o nosso assunto, já que nós estamos trabalhando nesse livro sobre ética. Então, você está acompanhando que desde o início nós estamos apresentando vários assuntos que envolvem ética. Então, vamos lá, a nossa correção, trazendo essas informações para vocês. Bem, no início dos nossos encontros, das nossas aulas, nós começamos a trabalhar nessa segunda unidade com o tema de ética, né? Então, foi dividido da seguinte forma: capítulo 1, ética moderna; o segundo capítulo 2, ética e razão; e o capítulo 3, que vai falar sobre ética para Kant. Então, nós já saímos da ética moderna, passamos pela ética, um pouco da ética e razão, e agora nós vamos trazer a opinião expressa sobre ética na visão de Kant. Então, como é a ética para Kant? Então, para casa, nós já começamos essa discussão, tá? Eu já passei a primeira parte, que vai falar o século das luzes, sobre o iluminismo, né? E justamente algumas perguntas que tem no início. Mas antes da gente estar iniciando essa correção, é interessante que eu traga para vocês algumas perguntas que estão associadas a esse primeiro momento. Tá? Que vai falar justamente, que eu pedi para que vocês pudessem responder essas perguntas, trazendo a sua visão, a sua perspectiva. Mas só para relembrar o que é o tal do século das luzes, né? Que tem aí no livro de vocês. Ele vai justamente dizer que é o iluminismo, que é aquele período em que os pensadores chegaram à conclusão de que a luz é que ilumina a razão das pessoas e o conhecimento. Então, o século das luzes está justamente associado ao conhecimento, né? A razão para as pessoas poderem estar buscando conhecimento. Então, a gente traz isso para os dias atuais, né? Como as pessoas nesse século estão se relacionando com o conhecimento. Então, nós temos aí um desafio grande à nossa frente, ao mesmo tempo que a tecnologia, a internet nos ajuda a seguirmos em frente, ela também vai aí dificultar um pouco, né? Porque muitas vezes as pessoas passam horas e horas em redes sociais e muitas vezes deixando de ler um bom livro, de adquirir um bom conhecimento. Nada contra, mas a gente precisa equilibrar isso. Então, o século das luzes foi o iluminismo, que é aquele período que as pessoas precisavam ter conhecimento. Então, os pensadores chegaram à conclusão de que, de fato, a luz iluminava, né, através da razão, e trazia ali o conhecimento. Tá? Então, era sobre isso que a nossa aula da semana passada estava enfatizando. É difícil afirmar com precisão o período do iluminismo, mas imagina-se que ele aconteceu, né, entre dois inícios de século, 18 e o 19, com as guerras napoleônicas, né? Então foi esse processo que aconteceu. Então aqui embaixo também vai falar que a palavra iluminismo é uma metáfora que remete à ideia de que antes o ser humano vivia nas trevas da ignorância, tá? Não se tinha conhecimento, pois havia abandonado a razão. Porém, quando percebe a importância do conhecimento, retorna, né? Ele faz um retorno, tá? E aí ele ele reconhece essa importância e a necessidade para a sua vida, né? Para que ele possa, de uma certa forma, construir isso, né? Então ele traça esse novo momento na sua vida. Então, como nós estamos falando, trazendo esses três momentos sobre ética, né? A ética moderna, e também afunilando a discussão sobre ética e a razão, e agora trazendo um pensamento sobre Immanuel Kant, né? Esse pensamento que é um pensamento sobre todo esse contexto, e principalmente sobre a aplicação da ética. Então diz assim: primeira pergunta é: agir de acordo com o que eu quero ou com o que eu devo fazer? Então, o que você acha? Você deve agir de que forma? Né? Baseado naquilo que você quer ou naquilo que eu devo fazer? Muitas vezes aquilo que eu quero fazer não é bom para o local, para o ambiente que eu estou inserido, não é ético. Ético a gente pode tratar como se fosse responsável. Então, aquilo que eu quero muitas vezes não é responsável, e aí sim eu vou começar a me questionar. Então a pergunta é: agir de acordo com o que eu quero ou com o que eu devo fazer?
Muitas vezes o que eu devo fazer não é aquilo que eu queria, ou seja, não é o que eu gosto, tá? Por exemplo, se a gente colocar aqui, quantas horas você passa estudando em sua casa? Talvez não é aquilo que você quer, né? Mas é aquilo que você deve fazer. Então, se nós já falamos um pouco sobre esse século das luzes, que é o século que traz conhecimento e tira o homem das trevas, da ignorância, isso deve ser aplicado nos dias atuais. A segunda pergunta diz: que relação você pode apontar entre essas perguntas e a imagem de abertura do capítulo, que traz esse conceito e justamente diz, entre elas e a ética. Então, qual é a relação que você consegue perceber nessa imagem, né? Então, a gente tem aí uma ideia de uma pedra, de várias pedras, aliás, e aí essa ideia de várias pedras se tem aí uma balança, né? Então, a gente traz esse primeiro momento para que você possa refletir. Filosofia é justamente isso, tá, galera? Para que a gente possa trazer reflexão. Então, nesse século, é necessário que a gente comece a fazer uma reflexão de todo esse processo que está acontecendo no mundo, né? E aí discutir um pouco sobre o conhecimento, trazer esse conhecimento à tona, perceber tudo que está à nossa volta, entender que nem tudo aquilo que eu quero eu devo fazer, né? E muitas vezes o que eu devo fazer eu não quero. Então essa relação ela muitas vezes é conflituosa, mas eu preciso ser sábio, né? Eu preciso compreender que muitas vezes aquilo que eu não quero fazer no momento vai me trazer um retorno favorável no futuro. Então é sobre isso que nós vamos estar discutindo na perspectiva de Kant, tá? Antes de entrarmos propriamente na nossa aula de hoje, eu quero deixar isso aqui para vocês. A maioria dos filósofos iluministas tinha uma fé inabalável na razão humana. Então eles acreditavam no homem, que o homem poderia ter uma nova história, que o homem poderia assimilar, o homem poderia adquirir conhecimento e o homem poderia evoluir. Estamos em época de crise, estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica e uma crise sanitária, né? Mas nós acreditamos que sim, que as coisas vão melhorar. Então, os filósofos tinham essa concepção de acreditar no homem, tá? O homem precisa melhorar, né? Muitas vezes nós questionamos os governantes, falamos dos governantes, mas a nossa parte ela precisa ser feita, né? Era algo tão característico que muitos simplesmente chamam o iluminismo de francês de racionalismo. A nova ciência natural havia concluído que a natureza em tudo era racional. Os filósofos iluministas passaram então a tomar como a sua tarefa de estabelecer fundamentos para a moral, a religião e a ética em consonância com a imutável razão humana. Isso conduziu à doutrina iluminista. Então, quando a gente fala dessa questão do iluminismo, é justamente fazer com que o homem ele passe a abrir sua mente e ele passe a ter o conhecimento como foco, tá? O conhecimento é justamente o momento em que o homem vai crescer, né? Seria vitamina para o seu corpo, né? Conhecer, dominar determinados assuntos. Então nós vamos agora para a nossa página, né? Hoje nós vamos estar estudando na página 422. Você vai lá para a página 422 para que você possa acompanhar justamente comigo. Então, a luta por direitos humanos. Então, hoje nós estamos trabalhando justamente essa luta por direitos humanos. Então, o que é direitos humanos, né? Se fala tanto que as pessoas têm direito, que direitos são esses, de que forma esses direitos são aplicados, enfim, a gente vai estar conduzindo isso, tá? Então, a luta por direitos humanos é uma luta que vem de muitos anos, vem de muito tempo, essa construção do respeito pautado na ética, né? Da responsabilidade. Então, vamos lá, diz o seguinte: um dos temas tratados durante o iluminismo foi a questão dos direitos humanos. Os governos europeus, aos poucos, tomaram atitudes que demonstravam uma nova consciência em relação ao trato de algumas questões sociais, como as punições que eram aplicadas aos considerados culpados por crime, torturas e torturas e penas de morte eram muito comuns, mas com base nos valores retomados pelos iluministas, essas ideias foram perdendo espaço. Então, a luta pelos direitos humanos é uma luta que vem de muito tempo, né? De perceber que o homem sim tem os seus valores e que esse homem ele precisa ser respeitado. Então a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, exigiu uma valorização dos direitos humanos ao levantar a bandeira da igualdade social,
sobre as ideias da igualdade, liberdade e fraternidade. Quando nós falamos sobre essa Revolução Francesa, quando nós vamos lá para o ano de 1789, e que eles lutavam por essa valorização dos direitos humanos, né, quando eles levantavam essa bandeira da igualdade, remete e traz para o que nós temos hoje na atualidade. O que é a igualdade social? Né? A igualdade social é justamente perceber o outro, né, compreender o outro dentro da sua perspectiva. Né? Quando nós falamos de igualdade social, é que as pessoas têm acesso aos mesmos recursos, as pessoas têm acesso de forma igualitária, tudo aquilo que está dentro de uma perspectiva pública, tá? Dentro de uma política pública. Então a igualdade social ela perpassa, ou seja, quem tem um poder aquisitivo maior ou quem não tem esse poder aquisitivo maior tem os mesmos direitos em relação à saúde, à moradia, em relação à educação, entre outras as questões. Então, igualdade social, ela começa pela questão do respeito, né? É necessário que se tenha ética no que diz respeito a essa igualdade. A palavra igualdade já está dizendo, né, que existe ali, é necessário que exista uma relação do mesmo nível, né? Ninguém à frente do outro, mas que todos estejam no mesmo patamar. Isso sim é os direitos que precisam ser valorizados. Ele dá sequência dizendo que sob as ideias da igualdade. Então, todos nós somos iguais perante a lei e isso precisa ser aplicado. Liberdade e fraternidade, ou seja, a criação de uma sociedade fraterna que respeite o outro, né, que tenha ética para com o outro. E aí todas essas questões elas são discutidas e nós estamos falando sobre elas. Vamos lá, diz o seguinte: a culminância dessa revolução foi a instituição da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela Constituinte Francesa de 26 de agosto de 1789. A declaração instituiu o seguinte: a democracia como sistema de governo ideal. Então, falamos tanto em democracia e é importante reforçar esse aspecto na governança, né? Seja ela em qualquer outro país. É necessário que a gente consiga assimilar e perceber esse assunto. Então, a democracia como sistema de governo ideal. Ideal por quê? Porque as pessoas elas teriam ali uma liberdade, tá, de se expressar, assim como se fala aqui justamente no texto que eu passei, né, que diz justamente igualdade e liberdade e fraternidade. Justamente um governo que venha trazer essa liberdade, onde as pessoas possam trazer o seu pensamento, a sua ideia. Segundo também, dentro dessa Constituinte, que foi do dia 26 de agosto de 1789, né, essa Declaração dos Direitos do Homem e acerca da cidadania, a participação pública nas decisões políticas. E aí surge justamente a ideia dessa relação que é a participação popular. É importante frisar e trazer aqui uma grande filósofa, que é a Hannah Arendt, que ela sai das suas origens judaicas, no período em que o nazismo toma conta. Hitler consegue colocar sua raça ariana em poder e de repente Hannah, entre outros filósofos que permaneceram e que foram sacrificados, Hannah consegue ir para os Estados Unidos e lá ela começa a trazer essas discussões sobre a condição humana. Então, aqui a gente pode também fazer um paralelo, se você tiver a oportunidade, você pode pesquisar alguma coisa sobre essa grande filósofa que é a Hannah. Né? E ela vai trazer questões importantes e justamente uma discussão sobre liberdade. Né? Ela vai trazer isso e também vai discutir o que leva a um ser humano a querer destruir a raça, a destruir a população e ali fincar um novo movimento. Então vamos lá. A participação pública nas decisões políticas, ali com as eleições, que chega sim como um ato democrático e que esse ato democrático ele precisa ser respeitado, a começar por quem? Pelos políticos e por nós, né? Um novo ideal de liberdade surge também com essa questão dos direitos, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é essa tal Constituinte, termo pelo qual se designa uma assembleia reunida para elaborar a Constituição de um país. Essa assembleia representativa, temporária e extraordinária, prima por ter o poder e manda dela própria, sendo livre nos seus fins e na forma através do que trabalha.
O nome constituinte se identifica, pois, com a Assembleia, sendo na verdade um órgão temporário, devendo ser dissolvido quando o constituinte por ele feito entrar em vigor. Então nós temos aí a ideia do que é justamente a constituinte. O filósofo iluminista Condorcet, que eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, defendeu o direito da igualdade das mulheres, olha que interessante, o direito à cidadania e a defesa da educação igualitária e no mesmo espaço da escola para meninos e meninas. Por que ele fala isso? Se você perceber na história, nós vamos compreender que existiam escolas onde eram escolas fechadas para meninas e escolas fechadas para meninos. Na história dos Estados Unidos, você vai perceber que negros não tinham acesso à escola de branco. Alguns documentários e alguns filmes vão trazer essa relação preconceituosa, racista, em que acontecia no século passado nos Estados Unidos, onde negros não conseguiam entrar em escolas de branco. Quando isso acontecia, ele passava por todo um processo de preconceito, de rejeição, né? Era olhado como uma raça diferente. Então, assim, nós estamos em pleno século XXI, nós se achamos que somos seres evoluídos e ainda assim continuamos tratando mal pessoas por conta da cor da pele. Tá? Então, ele ia defender, o filósofo, a igualdade das mulheres, que é outro ponto estratégico que precisa ser discutido nas ruas, nas escolas, nas igrejas, que é a igualdade das mulheres, no sentido que as mulheres, elas sim têm um direito ao trabalho, a estudar, e também elas têm o direito de pensar sobre aquilo que elas acham melhor em sua vida. Então vamos lá. Para ele, o progresso científico ocasionaria o progresso do espírito humano. Então, todas as vezes em que ocorresse um progresso científico, através do conhecimento, também iria existir um progresso no espírito humano, tá? Lembra que nós já falamos sobre aquela ideia corpo, alma e espírito, cada um com uma função específica. Portanto, as ideias deveriam evoluir e não retroceder. Seria necessário, então, lutar por uma política ao mesmo tempo racional e democrática. Então, quando nós falamos em política, né, aí vai um recado para todos os políticos que estão aí nos nossos esfera, no federal, no estadual e no municipal, que é necessário que essa política ela tenha justamente esses dois lados, né? Que seja uma política ao mesmo tempo racional e democrática. Ele defendia, o filósofo, o fim dos privilégios públicos e do acúmulo de riqueza e aperfeiçoamento do sistema educacional. Era por meio das instruções públicas que o filósofo desejava acabar com as diferenças sociais. Percebam que esse assunto é um assunto de grande importância, tá? Então, uma dessas grandes afirmações foi a de que nenhuma carta de declaração de direitos é completa, definitiva, pois ela é ajustável e deve ser fruto de inúmeros debates e correções. O mais importante, diante de todos esses questionamentos, é que não era necessário que houvesse declaração de direitos humanos para que as pessoas pudessem respeitar uma outra. Olha como o homem precisa evoluir, né? O homem precisa crescer e nesse crescimento o homem precisa saber qual é o seu lugar na sociedade, tá? Aqui a gente tem justamente alguns tópicos que vão falar justamente sobre essa questão dos direitos humanos, tá? Apresentado por alguns professores, a sua opinião diretamente sobre ele, tá? Então nós vamos dando sequência aqui à nossa aula. Bem, então dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando hoje sobre a luta por direitos humanos, atrelado à ética e à visão de Kant, é óbvio que nós precisamos falar um pouco sobre Immanuel Kant, tá? Então como se deu todo esse processo desse filósofo. O bom das nossas aulas de filosofia é que em tempos eu estou pedindo para que vocês pesquisem esses filósofos, para que vocês possam conhecer também um pouco sobre a sua trajetória. Kant, um dos principais nomes da modernidade, fundador do criticismo, foi também um teórico da ética e da moral. Sua principal obra que trata desse tema é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é de 1789. Ao discutir sobre a ética e a moral, Kant revela um pensamento bastante interessante. Então, ele vai trazer justamente uma discussão voltada para esses pontos, que é a ética e a moral, tá? Então nós vamos agora trazer um pouco
sobre esse pensamento, né, as ideias do que Kant diz. Diz assim, as pessoas deveriam agir como se a sua ação pudesse ser repetida por todas as outras pessoas do mundo, como se essa ação fosse um bom exemplo. Se as pessoas fizessem algo de que depois pudessem se envergonhar ou que não pudessem ser contada a outra pessoa, então essa ação não poderia ser uma ação universal, pois seria impossível de repetir. Esse pensamento de Kant ficou conhecido como imperativo categórico, ou seja, ele traz dois exemplos para que eu e você possamos seguir, né? O primeiro pensamento que ele traz é justamente repetindo para vocês. Ele diz o seguinte: as pessoas deveriam agir como se a sua ação pudesse ser repetida por todas as outras pessoas do mundo, como se essa ação fosse um bom exemplo. Então ele vai justamente dizer, aquilo que é bom, aquilo que pode melhorar, vai servir como exemplo, né? Se a pessoa fizesse algo de que depois pudesse se envergonhar, né? Então ele traz dois exemplos. Ou que não pudesse ser contada a outra pessoa, então essa ação não poderia ser uma ação universal, pois seria impossível repeti-lo. Já que Kant trabalha nessa perspectiva da teoria da ética, né, é interessante que a gente consiga compreender o que ele traz nesses dois pensamentos. Ele traz justamente essa discussão. Aquilo que é bom, aquilo que vai trazer um retorno, eu posso utilizar como uma ferramenta para a construção de um mundo melhor, né? Levar esse pensamento até as pessoas. Já quando eu não consigo isso, aquele meu pensamento, ele não pode, a minha atitude, ela não pode ser universal. Então eu preciso ter consciência daquilo que eu estou falando. Então nós estamos justamente trazendo esse pensamento, né, desse filósofo que traz nessa perspectiva da modernidade, né? Lembra lá da ideia da modernidade? Justamente que o homem começa a trilhar um caminho, trazendo um novo pensamento, né? Ele começa a construir cientificamente suas ideias, suas identidades, e aí ele começa a estudar, né? Ele começa a se preparar. Então ele é justamente um dos principais nomes desse período da modernidade. Então nós estamos hoje, sim, trabalhando com essa discussão, tá? Uma discussão importantíssima, onde você percebe que entre Immanuel Kant e também outros filósofos da época, a gente traz sim nomes importantes para estar discutindo no campo filosófico. Então nós conseguimos hoje trazer para você uma discussão importante sobre os direitos humanos. Então eu quero que em casa você faça uma reflexão sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre a importância de respeitar o próximo, tá? O direito à vida, o direito à igualdade. Então seria interessante que eu e você pudéssemos mudar um pouco o nosso conceito sobre isso, tá? Então nós vimos aqui um pouco de Immanuel Kant, trazendo aqui um pouco da razão, da ética. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, sempre acreditando que o mundo pode melhorar e que eu e você fazemos parte dessa história. Valeu!